Olá, bem-vindo de volta. Vamos para a leitura diária, leitura bíblica diária. Na leitura de hoje, dia 25/5, temos a leitura de Romanos, capítulo 1, do 1 ao 15. Ontem foi o último dia de Atos, né? Atos, capítulo 28. Então, vamos continuar a história de Paulo aí em Romanos. 25/5, Romanos, capítulo 1, do 1 ao 15. Depois de Atos, o Romanos, né? Romanos, cadê o Romanos? Tá aqui, mais pro finalzinho da Bíblia, né? Então vamos lá, Romanos. Prefácio e saudação, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A fé dos romanos. Paula anela vê-los. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então, esse é o capítulo 1 de Romanos até o versículo 15. E aí, dia 25/5, 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, que é depois de... Cadê? Depois de Ruth. Ruth pequenininho, né? A gente leu rapidão. Samuel, capítulo 8. Os israelitas pedem um rei e Deus concede-o. Outro dia... Vamos lá. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel:
Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também te fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Presta bem atenção. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros. E os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os seus petrechos de seu carro, e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Esse é 1 Samuel, capítulo 8. Aí a terceira parte, Salmos 54. Davi roga a Deus que o salve dos seus inimigos, mas que o de Davi para o cantor Mor, sobre Neginote, quando os ifeus vieram e disseram a Saul: Porventura não está escondido entre nós? Então esse é o Salmo 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não põe a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando, destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Então, essa é a leitura de hoje, né? Ali em Romanos, a gente vê que muitas vezes a gente fica com uma fé mais fraca, assim, mais dificultada, quando a gente deixa de estar com as pessoas que
professam da mesma fé, que têm o entendimento, o mesmo entendimento da gente, né? Igual agora a gente ficou trancada aí mais de 2 anos, né? Então, e assim, e muitas vezes a maioria das pessoas não estão interessadas na palavra de Deus, não estão interessadas, pelo menos nesse momento, tá deixando isso para mais para frente, né? Talvez esse para frente não chega, porque a gente não sabe que dia que a gente vai morrer, a gente não sabe o que pode acontecer e ficar postergando a leitura da Bíblia, a oração, essas coisas, não é bom. Não é bom, porque na Bíblia fala que ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus ia voltar. Então, o ideal é a gente fazer isso todo dia, como se todo dia fosse esse dia. E ali em Romanos, Paulo falando, né, que ele estava querendo ir lá reencontrar os irmãos das cidades que ele já tinha passado, para fortalecer tanto a fé deles quanto a dele mesmo, mas infelizmente não era possível. A gente hoje tem internet, tem todas as possibilidades para falar com as pessoas, né, sem estar presente. Lógico que estar presente é muito melhor, para fortalecer essa fé, né, porque a maioria das pessoas que está em volta da gente não pensa como a gente, não está interessado no que a gente está interessado, não tem, muitas vezes, a quantidade de informação que a gente tem e nem quer. Porque hoje a maioria das pessoas quer tudo muito rápido, quer tudo com resolução fácil e rápido. E não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. A gente tem que estar preocupado com as coisas de Deus. O resto, se der, e o que vier é lucro. Então, é isso. Procurar pessoas que estão aliadas com o que a gente está buscando, que a gente está querendo, para fortalecer essa fé e ficar firme na palavra de Deus. Ali em 1 Samuel é o negócio, né? O povo, Deus não era suficiente, queria um homem para mandar neles. Conseguiu, isso é de lá de trás, o povo reclama dos governos e tal, mas isso foi avisado, né? Que não era bom. Mas o povo quis, e até hoje o povo clama por um rei homem, que não é capaz de suprir as nossas necessidades. Porque o homem é corruptível, o homem, ele gosta de poder, de material, sabe? E isso não é bom, corrompe o homem. Então a gente tem que rogar pelo nosso rei, que é Deus, né? Deu seu filho por nós, pela nossa salvação. Então, que a gente clame muito mais por Deus do que por qualquer outro, por qualquer rei, né? Porque só Deus pode dar o que a gente precisa, só Ele sabe o que a gente precisa e como a gente precisa. Então, é isso. A palavra dele é tudo que a gente precisa. E oração. E jejum, que é o mais difícil para mim, pelo menos. Então, e aí em Salmos, Davi, né? Davi pedindo a Deus para salvar, para cuidar, para livrar dos inimigos, e a gente acha que os inimigos é a pessoa que tem inveja de mim, que tem inveja do que eu tenho, que tem inveja do que eu sou. Gente, isso não existe, porque a gente não é nada. A gente não é nada, a gente não vale nada. Sabe? Se você ler a Bíblia todo dia, inteira, por dia, você ainda não vale nada, né? Vamos viver, vamos tentar viver, ler, viver. E ninguém tem inveja disso, sabe? E isso era uma coisa que as pessoas tinham que ter inveja e ninguém tem. Então, o inimigo aqui que ele fala não é essa pessoinha insignificante aí que fica tentando fazer maldade, levada pelo espírito do mal, não, gente. Larga isso pra lá, isso aí não. O inimigo, esse inimigo é aquele que quer tirar sua paz em Deus, sabe? E ele, se tiver com inveja, não vai ser disso, porque é isso que tem que causar inveja nos outros, entendeu? Isso é meu ver, isso é meu modo de pensar. Se alguém for ter inveja de mim, eu quero que tenha inveja de mim pela minha vida santa, pela minha vida de oração, pela minha vida de leitura da Bíblia. E tomara que você seja assim também, entendeu? Então vamos lá.
essa foi a leitura de hoje, dia 25/5, que foi, aqui que foi Romanos, capítulo 1, do 1 ao 15, 1 Samuel, capítulo 8 e Salmos de número 54. Que Deus nos proteja, nos abençoe, cuide das nossas crianças, livra do homem mau, do homem depravado, livra de ensinamento errado, onde quer que eles forem, principalmente na escola, e que nos livre também da ira, da maldade, da enganação, que tire tudo que não provém dele do nosso coração, das distrações, que possamos nos controlar com esse negócio de internet, porque se deixar a gente o dia inteirinho passando o dedo em vídeo que não acrescenta em nada. Então, que Deus abençoe a vida de cada um, que possa ser abençoado e entender a leitura dessa palavra de todo dia, em nome de Jesus. Amém.